Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai continuar falando hoje do sistema sensorial. Mais especificamente, vamos continuar abordando a visão. Vamos falar hoje dos fotorreceptores e das vias neurais da visão. Então vamos começar direto com eles, os fotorreceptores, que estão, como vocês devem lembrar a partir do vídeo passado, localizados na retina. Então aqui a gente tem uma imagem da retina, certo? Aqui é o fundo do olho, o fundo da retina, onde a gente tem os fotorreceptores, cones e bastonetes. Então aqui o mais comprido a gente tem bastonetes e aqui a gente tem os cones. Aqui é só uma imagem de microscopia eletrônica para vocês verem como que é enxergado um cone bastonete no microscópio. Aqui a gente tem a camada do coroide, que é uma camada rica em pigmentação no fundo da retina, que vai absorver a luz que bater nela. Então, depois de passar pelos fotorreceptores aqui, a gente pode ter partes de onda luminosa que estão, digamos assim, sobrando e vão ser absorvidas pelo coroide, e isso vai ser muito importante para a acuidade visual da nossa retina, para que eu não tenha luz batendo no fundo e refletindo de volta para os fotorreceptores. Além disso, na retina a gente tem aqui as células nervosas, os neurônios bipolares e as células ganglionárias, nas quais a gente vai estar tendo as sinapses para que o nosso sinal elétrico seja passado. Então, para que o sinal luminoso que chega aos fotorreceptores seja convertido em sinal elétrico e passado lá para o córtex cerebral. As células ganglionares, elas se juntam depois para formar lá o nervo óptico. Então a luz ela entra lá da frente do olho e vem nessa direção até o fundo da retina. Então aí está em destaque os fotorreceptores, que são as estrelas dessa primeira parte da aula. Essas camadas no fundo, como eu falei, só para relembrar, a absorção de luz. E aí a gente tem o epitélio pigmentoso, que é onde vai ocorrer a maior parte da absorção de luz. Um pigmento escuro, então, vai fazer a absorção dessa luz. E agora vamos falar especificamente das diferenças entre cones e bastonetes. Então aqui a gente tem bastonete, cone, bastonete, cone. Então já de cara dá para ver que tem 3 tipos diferentes de cone, enquanto o bastonete teria um tipo só. Isso vai estar associado ao fotopigmento que cada uma dessas células possui. E a gente vai falar já de quais são esses fotopigmentos. Mas primeiro, diferenças básicas entre cones e bastonetes. Os bastonetes, eles são extremamente sensíveis e responsivos a baixa luminosidade, enquanto os cones são menos sensíveis na presença de pouca luz. Mas eles respondem mais na presença de muita luz. Os bastonetes, eles se apresentam em maior número na periferia da retina. Então, nas partes mais laterais do olho, a gente tem a periferia da retina, maior número de bastonetes, enquanto na parte mais central do olho, a gente tem maior número de cones. Quando a gente está num lugar claro, e aí abre a porta e entra para um lugar escuro, com baixa luminosidade, de início, a nossa visão ela vai ficar prejudicada, né? Então a gente não vai estar de início conseguindo enxergar o que realmente tem naquele ambiente. Aos poucos os bastonetes eles vão se ativando e a gente vai se adaptando a enxergar no escuro. Então os bastonetes eles são os principais responsáveis pela nossa visão quando o ambiente está pouco iluminado. Quando o ambiente está muito iluminado, os cones eles são os principais responsáveis pela nossa visão e são eles também que vão perceber as diferentes cores presentes no ambiente. Então, cada tipo de cone vai perceber um comprimento de onda diferente. E essas informações combinadas é o que representam para a gente as cores. Então, falando agora deles, dos pigmentos, dos fotopigmentos. Então, cada tipo de fotorreceptor contém um tipo de pigmento diferente. Então, para os bastonetes aqui, em verde,
a gente tem a rodopsina como sendo o principal pigmento. Então, na anatomia de um fotorreceptor, a gente tem sempre uma parte superior aqui, que a gente chama de segmento externo, que vai conter o fotopigmento. No caso dos bastonetes, é a rodopsina. No caso dos cones, eu vou ter 3 tipos de fotopigmento diferentes. Então, ao todo, eu tenho 4 tipos de fotopigmento na retina humana. A rodopsina, como eu falei, dos bastonetes, e os outros 3 tipos de fotopigmento dos cones. Então, eu tenho cones que, durante muito tempo na literatura, foram chamados de cones vermelhos, cones azuis e cones verdes. Justamente porque os cones que eram chamados de vermelhos são cones que têm um fotopigmento que percebe ondas longas. Então, são cones de ondas longas. Os que eram chamados de cones azuis são aqueles cones que têm fotopigmentos que percebem ondas curtas. E os verdes são aqueles cones com fotopigmento intermediário. E aí aqui, no espectro da luz visível, a gente vê a diferença de percepção entre os cones e os bastonetes. Então aqui nessas ondas eu tenho onde está o pico da percepção de cada tipo de fotopigmento. Então no cone chamado de azul, o pico da percepção visual dele está em 420 nanômetros. No cone verde está em 531 e no vermelho está lá em 558. Lembrando, né? É onda curta, onda longa e intermediária. O bastonete ele vai estar em torno de 500 nanômetros, o pico do comprimento de onda que ele vai perceber. E aí vamos falar um pouquinho então sobre essa adaptação ao escuro. Então os bastonetes eles são os responsáveis por essa adaptação. Como eu falei no início, quando a gente entra numa sala escura, a gente não percebe muito bem que objetos, como está a disposição das coisas naquela sala, a gente não está enxergando de fato o que tem ali. Porque no início, os bastonetes eles estão irresponsivos. Então a rodopsina, que é o pigmento dos bastonetes, ela quando está num ambiente muito claro, ela vai ser utilizada muito rapidamente. Então, quando você entra num ambiente escuro, ela precisa ser regenerada e essa regeneração da rodopsina leva à responsividade das células. E aí, essas células são as mais importantes, por exemplo, na nossa visão noturna. Quando não estamos expostos, claro, a uma luz artificial. Na luz da lua, digamos assim, a nossa visão noturna ela depende dos bastonetes. Mas, claro, que estando expostos à luz artificial, os cones eles têm um grande papel no que a gente enxerga à noite. Os bastonetes eles também estão associados à nossa adaptação ao claro. Então imagine que você está dormindo lá, numa boa, num ambiente escuro, no seu quarto. Aí chega sua mãe e abre a cortina e está na hora de acordar. Quando você abre o olho, a primeira coisa que você enxerga é um clarão, assim. Você não consegue distinguir muito bem o que está acontecendo na sua frente. A luz fica muito brilhante. Então, no início, os bastonetes eles estão muito responsivos no ambiente escuro. E é essa responsividade em excesso da rodopsina que faz com que dê esse brilho na sua visão. Em que você fica enxergando tudo muito brilhante durante um pequeno espaço de tempo. Depois desse pequeno espaço de tempo, a rodopsina ela vai ser utilizada muito rapidamente e os bastonetes eles vão parar de responder. E aí os cones assumem a responsividade a ambientes claros e durante a maior parte do seu dia você vai estar sempre utilizando essa responsividade dos cones para enxergar as coisas. E agora vamos falar sobre as vias neurais da visão. Então a gente vai falar basicamente como é que o sinal luminoso ele vai chegar lá nos nossos fotorreceptores e vai ser convertido em sinal elétrico e passar até chegar nas áreas corticais responsáveis pelo processamento da visão. Então, os sinais luminosos eles são convertidos em potenciais de ação através da interação entre fotorreceptores e células bipolares. Então, essas células bipolares
rosas aqui. As células bipolares, por sua vez, fazem sinapse com as células ganglionares que vão levar lá para o nervo óptico. Então, a primeira coisa a se saber é que a retina ela possui uma grande convergência de informação. Então, diversos fotorreceptores vão fazer sinapse com a mesma célula bipolar. E diversas células bipolares vão fazer sinapse com a mesma célula ganglionar. Então, aqui a gente tem um esqueminha disso, certo? Então, vários fotorreceptores aqui em regiões da retina fazendo sinapse com a mesma célula bipolar. A gente tem ainda o papel das células horizontais que podem modular a comunicação entre fotorreceptores e células bipolares. Mas a gente vai focar aqui no caminho principal: fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares. Então, depois de ter a chegada do sinal que vem das células bipolares, os axônios das células ganglionares vão formar um nervo óptico. Esse nervo óptico, certo? Um de cada olho, eles vão se cruzar no quiasma óptico e depois dessa passagem pelo quiasma, as fibras vão continuar no que a gente chama no encéfalo de trato óptico. O trato óptico passa então pelo núcleo geniculado lateral do tálamo e finalmente vai chegar ao córtex visual. Tudo isso é melhor visto com uma imagem. Então aqui a gente tem a luminosidade chegando ao olho e sendo captada lá pelos fotorreceptores na retina. Aí lembre, fotorreceptores fazem sinapse com células bipolares, as células bipolares fazem sinapse com células ganglionares e as células ganglionares vão formar o nervo óptico. O nervo óptico que vem do lado direito e do lado esquerdo do olho vai se cruzar no que a gente chama de quiasma óptico, que é essa região onde eles vão fazer um X. E aí percebam o seguinte: metade das células que vinham do lado direito vai para o lado esquerdo e metade do que vinha do lado esquerdo vai para o lado direito. Sendo assim, você tem representação da imagem dos dois lados lá nos tratos ópticos, em cada um dos tratos ópticos, e também quando a gente chega lá no núcleo geniculado lateral. Lá no núcleo geniculado lateral, você tem sinapse das células que vinham lá através do trato óptico com outros neurônios que vão de lá levar informação para o córtex visual que fica no lobo occipital. Além de ir para o lobo occipital, que é a região que vai fazer o processamento visual em si, as informações que vêm na retina elas também vão para outras áreas do córtex. Então, um exemplo disso é o núcleo supraquiasmático, que está localizado aqui, próximo ao tálamo. Então, o núcleo supraquiasmático ele vai ter um papel muito importante, ele fica logo acima do quiasma óptico e ele recebe informações que vêm da retina. Um dos grandes papéis do núcleo supraquiasmático é a regulação do nosso ciclo circadiano. Então, o ciclo sono e vigília também depende de informações que chegam da retina. Além disso, o cerebelo vai ser uma outra região que vai receber informações vindas da retina. E essas informações que chegam ao cerebelo, elas vão auxiliar na coordenação de movimentos dos olhos. Então, por exemplo, os movimentos oculares do olho ir para cima ou para baixo, de um lado para o outro, vão ser coordenados de acordo com as imagens que estão chegando, né? Com as informações que estão chegando da retina lá no seu cerebelo, assim como a dilatação ou contração da pupila também vão ser influenciadas por comandos cerebelares. Então, os músculos reto lateral, reto medial, reto inferior, reto superior e oblíquo superior, que são os músculos ali responsáveis pela movimentação dos olhos, eles vão estar sempre recebendo comandos que estão vindo lá do cerebelo. E aí os movimentos oculares
eles dependem, então, né, da informação da retina chegar no cerebelo, do cerebelo dar o feedback para ajustar, controlar esses movimentos, dependendo da informação que está chegando nele. Então, é isso que faz com que você seja capaz, por exemplo, quando está jogando videogame, de acompanhar o seu personagem, os movimentos que ele faz para pular, para descer, para subir, para voar, para bater em alguma coisa. São esses tipos de movimento ocular que estão sendo controlados lá pela informação que da retina chega no cerebelo e dá o feedback de volta para os músculos que movimentam o seu olho. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um panorama geral sobre o sistema visual. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre os outros sentidos. Até a próxima!